Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Fernanda Gushkin, aluna da Fixai, e hoje vamos falar sobre feedback na área de ensino em saúde. Para isso, convidamos a doutora Larissa Olm, médica de família e comunidade, supervisora do programa de residência em medicina de família e comunidade no HIAE, e médica referência técnica clínica Einstein, das clínicas Einstein, médica de programas governamentais do IRS, do Einstein também. Doutora Larissa, muito obrigada pela presença. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que sou muito apaixonada em estudar, feedback, e que acho que fez toda a diferença na minha vida, não só ter muitos bons feedbacks, mas também estudar um pouco sobre a estrutura e entender que feedback não é inspiração, entender que feedback não é talento, é estudo e técnica. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, vamos com a gente. Muito bom, Larissa. Afinal de contas, o que é o feedback? Quais são os tipos de feedback possíveis? Fernanda, é bem legal a gente falar um pouco sobre a definição de feedback, porque eu acho que é um tema bastante, eu penso que até negligenciado, né, na nossa formação médica. O feedback, na verdade, ele foi primeiramente descrito, não primeiramente, né, mas ele tem um referencial bem famoso, bem importante do professor Jack End, já esteve aqui inclusive com a gente no Einstein, né, ele é da ACP, em que ele define o feedback como um processo de avaliação de performance, em que ele tem que ser objetivo, informado e voltado à melhoria, né, mas conforme a literatura vai avançando, né, a gente vê os impactos dessa definição e principalmente outras definições. Então, eu gosto mais da definição do feedback, que fala que ele se trata de uma conversa motivacional, né? Então, feedback não é uma ferramenta, ela é uma conversa, é para ser utilizado como um instrumento motivacional e para aumentar a percepção do estudante ou da pessoa, né, com a qual você exerce algum tipo de influência, né, ou seja o seu liderado, seja o teu estudante, o teu aprendiz, para desenvolver competências, para aumentar a eficácia dele mesmo em progredir, pensar em desafios para buscar objetivos de melhoria, pensar em facilitar o desenvolvimento de estratégias, né, para buscar essa melhoria, dentre outras coisas. Então, eu gosto de pensar nele como uma conversa, então não precisa ser uma coisa mega, né, complexa, a ideia é que seja uma coisa fluida, uma conversa tranquila, em que você pode trazer ali os seus pontos, né, trazer toda a sistematização que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí eu acho que é legal a gente também já questionar aí, né, Fernanda, não sei se para você cresceu aí na medicina, se você ouviu a tal da história do feedback positivo e do feedback negativo, né, acho que muitas vezes a gente ouve isso, né, tem toda essa barreira de comunicação, será que foi bom, será que não? Como que é isso, Larissa? E aí tem aquela angústia, né? Eu não sei você, mas assim, parece que a pessoa que vai fazer um feedback com algum conteúdo negativo, ela até muda o tom de voz, ela fala mais baixo. Verdade. Ela faz um não verbal, um verbal assim difícil, você já fica naquela angústia. E eu queria te convidar hoje a não pensar em feedback certo ou errado, feedback negativo ou positivo, feedback bom ou ruim. Eu queria te convidar a pensar no conceito de feedback eficaz, né? Porque um feedback eficaz, seja ele como corretivo, seja ele como motivador, né, validador, se eu posso dizer assim, de uma conduta apropriada, o importante é que ele seja eficaz naquilo que ele se propõe, tá? Então, tira da ideia, sai dessa polarização bom ou ruim, porque eu acho que as nossas raízes aí culturais, né, latino-americanas, a gente tem muito medo da crítica, a gente fica sempre ali sofrendo, e a ideia não é essa, a ideia é que a gente pense nele como além mesmo, né? E pensar que o feedback, ele também tem outras questões, né? Para além do valor positivo ou negativo, entender que ele tem dimensões, né? Então, ele tem a dimensão, claro, motivacional, para que você entenda, tenha algum tipo de controle sobre aquilo, sinta algum tipo de devolutiva sobre o seu comportamento, atitude ou escolhas, mas ele também tem um processo cognitivo, para que você entenda o porquê você faz aquilo.
Então, veja, um feedback interessante é um feedback eficaz, é uma conversa motivacional que traz tanto uma reflexão sobre aquilo que você faz, né, sobre o porquê você faz, o que você aprende daquilo ou valida, e também para você entender o propósito daquilo, né, seja para repetir aquele comportamento, seja para modificá-lo para alguma coisa. Muito boa essa percepção, Larissa. E pensando assim, na preparação, um professor, um instrutor, eles precisam se preparar, fazer um planejamento para conseguir fazer esse feedback eficaz? Legal, é legal você perguntar sobre planejamento, porque isso é uma das coisas que toda vez que eu vou dar alguma aula sobre isso, parece que as pessoas entendem que o feedback é uma coisa, né, de outro mundo, tem toda nossa, eu preciso fazer muitos e muitos cursos, e na verdade, o feedback é a prática do feedback e a cultura do feedback, ele é o que anima e retroalimenta ele mesmo, né, por mais pleonasmo que isso pareça, né, mas quanto mais feedback você dá e quanto mais feedback você recebe, melhor você será no feedback. Claro, desde que você entenda ali algumas questões do que é um feedback eficaz, né? Eu gosto muito de usar uma série de letrinhas, né, que definem ele, são 5 letrinhas, que eu ouvi uma vez num curso que eu fiz que não teve nada a ver com a medicina, foi um curso desses de comunicação, etc. E eles falavam sobre o feedback eficaz ser o acrônimo ARDEO, né, ARDEO. Então, um feedback eficaz é um feedback A de assertivo, é um feedback R de respeitoso, é um feedback descritivo, é um feedback que se baseia nas suas impressões, né, é um feedback específico, é um feedback oportuno, né? Então, eu vejo que quando eu falo as características do feedback eficaz, fica mais fácil de você entender o que a gente está procurando, ao invés de você só seguir uma metodologia às cegas nos diferentes cenários, né? Porque a verdade é que o feedback, um ambiente de aprendizado, um ambiente protegido para você seguir, muitas vezes, ele não é possível, principalmente considerando o nosso contexto aí de educação, ou mesmo se você é um profissional de saúde, uma profissional de saúde, você sabe que não é fácil você ter um local fechado, um tempo completamente, absolutamente reservado, um longo período, né? E aí você tende ao quê? A ser menos objetivo, você tende a ser, eu dou esse feedback depois, você tende a falar sobre os seus sentimentos em relação àquele acontecimento, ao invés de descrever a situação, dentre outras coisas. Então, quando você reconhece um feedback eficaz, fica mais fácil de sistematizá-lo, tá certo? Então, ardeu. A de assertivo, R de respeitoso, D de descritivo, E de específico e O de oportuno. E aí, eu até fiz algumas, né, com essas andanças, esses estudos aí de feedback, né, tem um artigo fantástico, inclusive, que é um dos que eu me baseei para falar hoje com vocês, que eu realmente recomendo, acho que para qualquer educador em profissões de saúde, e até alunos mesmo, é um artigo já aí com alguns anos, mas acho que é interessante, ele se chama The Do's, Don'ts and Don't Knows of Feedback for Clinical Education. É um artigo de 2015, ali, né, da Perspective Medical Education, mas eu gosto muito do que ele traz em relação a faça, não faça, e não sabemos se devemos fazer. Ele traz um pouco de recomendações baseadas em evidência para o uso do feedback, tá certo? Então, eu peguei algumas dessas dicas aí que eu vou deixar para você, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aí, já que você me perguntou se a gente tem que ter alguma questão ou alguma outra coisa prévia. Acho que a primeira coisa do feedback é você entender, né, eu vou dar 4 regrinhas de ouro aí para vocês. A primeira coisa do feedback é você entender que ele precisa ser focado em comportamentos, em questões objetivas e não em impressões. E essa regra de ouro, para mim, é a regra número 1 para qualquer pessoa que quer começar a praticá-lo. Por quê? A sua tendência como educador, e seja educador para os seus colegas, seja para os seus pares, né, ou para seus alunos, os seus aprendizes, ou seja mesmo para o seu colega de trabalho, qual que é a tua tendência? Vou me basear na minha experiência, e aí a partir do que eu acho interessante,
eu vou dar esse feedback. E veja que quando a gente está falando em feedback, é muito importante que você foque em comportamentos, atitudes, descrição e não em impressão sua. Vou dar um exemplo, tá certo? Então, quando você chega em casa, né? Vamos supor que você é mãe. Vai, Fernanda, tô te dando aí, não sei se você já é mãe, mas vou te dar aí. Fernanda chega na casa dela, mãe de cachorro, tá certo? E aí, ao invés de você falar assim pro cachorro que virou sua lata do lixo, você virou a lata do lixo, você fala, você é um arteiro, olha só o que você está fazendo. Perceba que você está focando na impressão que você teve daquilo. Você é um bagunceiro, você é isso, você é aquilo. E você não descreveu o comportamento do que aconteceu. Se a gente for aplicar, por exemplo, para um contexto de trabalho, que são as relações, né, de educação em última instância, você descrever uma impressão tua e não um comportamento do outro, cria pressupostos e ruídos de comunicação. À medida em que você tenta estabelecer para o outro o que você acha que é aquela situação. Então, quando você foca em descrever o comportamento, descrever a ação, e não a interpretação que você tem daquilo, isso ajuda muito na tua elaboração de um feedback. E a minha dica, inclusive, plus dessa regra de ouro número 1 é pratique e leia sobre comunicação não violenta. Porque aí você vai entender bem do que eu estou falando, focar em comportamento, não em impressão, descrever a situação o mais objetiva possível, ao invés de você trazer a sua interpretação daquilo, tá certo? Outra regra muito de ouro... interessante. Pode continuar. Legal. Outra regra de ouro que eu queria trazer, eu tenho 4, tá bom? Prometo ser rapidinho. Outra regra de ouro que eu queria trazer e a reflexão é justamente você evitar essa polarização. Porque se você está focando em comportamentos e descrever uma atitude, né, uma determinado acontecimento de forma mais objetiva possível, quanto menos juízo de valor você trouxer sobre aquilo, melhor. E veja que juízo de valor, o que eu quero dizer aqui é polarização. Então, ao invés de você falar assim, você derrubou a lixeira e isso não foi bom, você pode, por exemplo, utilizar, você derrubou a lixeira, pegando o exemplo do cachorrinho, e isso foi inadequado, isso foi impróprio, não foi um comportamento esperado, adequado para um ambiente de convivência familiar. Veja como é diferente de falar, isso não foi bom, isso foi péssimo, isso foi ruim, veja como você traz aí uma carga diferente para a sua fala. E eu estou falando a mesma coisa, mas eu estou trazendo um profissionalismo na minha fala e ampliando o meu vocabulário para que a pessoa, quando receba esse feedback, ela entenda que o que eu estou buscando é eficácia, o que eu estou buscando é descrever a situação e não atribuir valores para ela, dela ser boa, dela ser ruim, dela ser perfeita, maravilhosa, né? Então, a regra de ouro número 2 é evite usar bom, ótimo ou ruim, né? Prefira adequado, inadequado, seguro, inseguro, eficaz, ineficaz, gentil, violento, né? É claro que isso tem uma exceção, né? Quando ocorrem infrações éticas graves, acho que precisa ser muito bem pontuado, mas de forma geral, um bom feedback, ele foca em comportamentos e ele foca também em evitar essas polarizações, ele trazer esse tipo de linguajar cuidadoso. Já tinha ouvido falar disso, Fernanda? Ainda não, Larissa, muitas novidades, essas dicas são super valiosas mesmo. Por exemplo, se alguém fala para você, olha, você teve uma ótima atitude, ou a pessoa fala, você teve uma atitude inspiradora. Percebe a diferença? Parece que a pessoa não só ela teve mais cuidado com as palavras, mas ela também foi além do bom, ruim. Não sei se você sente isso, mas quando eu escuto um feedback de uma pessoa falando para mim que eu tive um comportamento seguro ou uma atitude inspiradora, para mim é mais eloquente e mais motivacional do que bom ou ruim, né? Não sei se você acompanha isso também comigo, Fernanda. Com certeza, bom ou ruim são palavras mais rasas que acabam tendo esse julgamento, como você falou, da impressão, né? E é quase como se você, quando escolhe bom ou ruim, é quase como se você estivesse pedindo desculpa ali. Olha, isso aqui foi bom, né? Mas isso aqui não foi tão bom, né? O famoso feedback sanduíche, né? Que você ali quer
tentar colocar uma criticazinha ali no meio, né, do pãozinho e tal, meio quase pedindo desculpa, olha, mas você é legal e tal. Se você foca em descrever o comportamento e trazer essa ampliação do teu vocabulário, sem dúvida, você quebra barreiras e ruídos de comunicação, né? Vamos para mais 2 regrinhas de ouro? Então, a regra de ouro número 3, para mim, é feedback sem plano de ação é apenas opinião. Se você visa dar um feedback para alguém e você não propõe um plano de ação após dar ele, isso é apenas uma opinião, né? Então, se você não elabora, por exemplo, não propõe ou não constrói em conjunto com a pessoa aquele plano de ação, seja para manter aquele comportamento, seja para perpetuar aquele comportamento naquele ambiente, naquela situação, seja para modificá-lo, adequá-lo, corrigi-lo, como você preferir, você está apenas dando ali uma opinião no bar, né? Foi legal, não foi, né? Veja que a regra de ouro 3 e a 2 estão juntinho, né? Quando você fala que é apropriado, você já está ali meio que validando aquele comportamento. Então, dê um feedback, já junta nele um plano de ação para perpetuar, corrigir ou modificar aquele comportamento, aquela atitude. E a última regra de ouro que eu quero deixar é: faça escolhas, seja específica. Não adianta você querer fazer, hoje eu vou salvar o mundo das cáries com 10 dicas de como escovar o dente. Não dá, né? Você precisa fazer escolhas. Foca, seja específica, 2 ou 3 pontos e só. Dividir para conquistar, né? Então, se você tem uma série de questões que você quer trazer naquela conversa, naquele encontro, naquela relação, e você precisa, de alguma forma, trazer para a pessoa, ou separe, né? Escolha as que são, assim, mais importantes, mais relevantes, e aborde as outras em outros momentos, e entenda que, para ser eficaz no contexto do aprendizado do adulto, né, ou no contexto, inclusive, de uma relação ali, né, uma troca horizontal, você precisa abrir mão de algumas coisas para focar em outras. Talvez abordar tudo de uma vez não seja a via mais eficaz de você trabalhar aquilo. Gostou dessas 4 dicas aí, Fernanda? Já tinha Muito ouvido falar de alguma? Não conhecia as 4 dicas, uma ou outra eu já tinha ouvido falar, mas eu acredito que os ouvintes devem ter achado que são muito práticas. Você deu os exemplos e tomara que o pessoal consiga aplicar no dia a dia. Com Pensando, certeza. seja em empresas ou até mesmo nas escolas, o que a gente vê muitas vezes é o feedback escrito. E eu queria perguntar para você, Larissa, sobre como que é possível fazer um feedback escrito que seja eficaz, seguindo um pouco da linha dessas regras que você falou. Legal. Olha, eu gosto bastante de feedback escrito, gosto de usar ele em bullet points, né, em pontos-chave, porque muitas vezes, quando você vai escrever, se você não tem ali aquela prática do uso das palavras, você pode muitas vezes não ser bem interpretado, né, lembre-se que a escrita é igual ao WhatsApp, né, ela tem ali uma dimensão diminuída de comunicação, né, enquanto eu estou aqui conversando contigo, tendo cuidado com as minhas escolhas de palavras, eu tenho entonação, eu tenho o meu não verbal, eu tenho o meu verbal, as palavras no papel, elas são diferentes. Então, do meu ponto de vista, o feedback escrito é bem importante que você traga em pontos-chave, e aí eu faço a recomendação principalmente de não só você ter dentro do espaço do feedback, você ter não apenas a proposição, o seu plano de ação e a tua devolutiva, mas você começar com uma autoavaliação, inclusive que aquela pessoa tenha um espaço para colocar aquela autoavaliação, né? Então, por exemplo, no nosso programa de residência, eu começo o feedback com um espaço de autoavaliação, tá certo? Aliás, o meu feedback começa com a minha própria preparação, né? Onde eu tô, qual é o meu objetivo com aquilo, o meu propósito, eu como pessoa que vai dar o feedback, né? E aí, logo em seguida que eu faço isso, eu estabeleço o convite, né, tem um feedback para você, agora é um bom momento, podemos registrar esse feedback, e aí eu falo do feedback, né, nós vamos fazer um feedback sobre determinado assunto, e aí eu começo
solicitando autoavaliação. E eu acho que no feedback escrito isso é muito interessante, porque se você se compromete a registrar aquele feedback e traz a pessoa, né, engaja a pessoa numa autoavaliação de desempenho dela, também por escrito, ainda que seja por pontos-chave, isso cria uma horizontalidade entre as partes, né? Isso cria ali um compromisso, um comprometimento bilateral. Eu escrevo sobre você, mas você também escreve sobre você e reflete sobre aquele momento, sobre aquele tema. Então, eu acho que o feedback escrito, ele ajuda bastante, inclusive, a registrar e fechar aquele tema, né? Então, coloca os pontos-chave, não precisa descrever sucinta, assim, né? Pode ser sucinto, não precisa descrever em detalhes. E aí você termina lá na nossa dica 3, com um plano de ação, né? O que a gente vai fazer a partir disso, para onde vamos e quando vamos rever esse ponto que conversamos hoje, que registramos aqui. Ótimo. Agora, Larissa, para a última pergunta, eu queria saber o que você recomenda para aqueles professores ou gestores que estão em uma instituição que não tem ainda essa cultura de fazer feedbacks periódicos, seja entre colaboradores, entre funcionários que estão acima ou em posições similares. Como começar? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, que a literatura já tem se debruçado, inclusive a literatura tem se questionado, né, o que faz um ambiente ser promissor, né, para o ensino, ou ser um ambiente que traz wellness, né, bem-estar, eles colocam, né, workplace e tudo mais. O que a gente faz isso? E um dos critérios disso é o feedback. E aí é importante a gente entender a cultura, né? O que é feedback para você e qual é o seu propósito em instituir uma cultura de feedback. O teu propósito é instituir autoridade ou convite à reflexão? Você está tão aberto a receber feedbacks o quanto você está aberto para dar? Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para você implementar num ambiente a cultura do feedback. E aí entender que as pessoas também têm passos e níveis de aceitação para receber ter essa mudança, né, de paradigma mesmo, sair da ideia de que feedback é uma crítica e trazer como um convite à reflexão, uma conversa motivacional. Eu costumo instituir feedback pedindo feedback. Eu acho que ele é bem mais eficaz à medida em que eu me coloco, eu sendo, né, uma liderança local, eu me coloco naquele papel de receber do outro, eu também estabeleço com ele uma relação horizontal e que nós podemos conversar tranquilamente. E aí, é claro, não adianta você pedir feedback falando, o que você achou, né? A mesma forma que você precisa se preparar para dar um feedback é você pedir um feedback, né? Então, pedir um feedback não é sinônimo de perguntar se está tudo bem. Eu sugiro um pedido mais gentil, explicitando assim sua demanda. Então, você gostaria de me dar um feedback hoje sobre tal acontecimento? Ou você pode sugerir um modelo, um tema, né? Que a gente usa bastante na educação médica, o que bom, o que pena e o que tal. Então, que bom, algo relevante, positivo, algo que trouxe bastante reflexão, algum comportamento que precisa ser mantido. O que pena, algo que precisa ser modificado, trabalhado para a próxima vez. E o que tal, uma sugestão, né? E aí tentar pedir para a pessoa, olha, ser o mais assertivo possível, tá tudo certo, me fala um pouco sobre a situação, não sobre o meu desempenho, né? Então, peça sobre determinado acontecimento, você vai ver milagres acontecendo. As pessoas têm muito a falar, e quando elas percebem que podem falar, elas naturalmente começam a também gostar de ouvir, né? Acho que o melhor jeito de instituir uma cultura de feedback é pedindo feedback também. Tá certo? E aí depois a gente pode voltar a falar sobre passo a passo de feedback, que a gente tem muita coisa interessante para falar sobre como a gente pode sistematizar esse feedback para outras pessoas ao nosso redor. Mas acho que é isso. Dica de ouro, realmente, eu não sabia dessa abordagem. Não depende de uma instituição para existir uma cultura de
de feedback? Os próprios Afinal, funcionários podem começar, com certeza. Afinal, a instituição são os funcionários, são as pessoas, Exato. né? Essa ideia de que a instituição é uma persona, é um personagem vivo, né? Amorfo e tudo mais, isso é completamente equivocado, né? Quem faz a instituição são as pessoas. Então, se você é gestor, se você é professor, educadora, educador, ou mesmo você é um aluno e você quer modificar a sua escola, a sua faculdade, né? Você pode começar procurando, dando feedbacks. Eu quero dar um feedback para alguém, ninguém quer receber bem. Pergunte sobre o seu desempenho e fale, e isso vai abrir caminhos ali. E claro, tem várias vias para você fazer isso. A gente tem saques, compliance, enfim, várias questões que você pode buscar, mas sem dúvida, quem faz a cultura de feedback somos nós, né? Somos cada um de nós. Com certeza, eu imagino que quanto mais as pessoas forem praticando os feedbacks, tanto em recebê-los de forma adequada, como também oferecendo feedback independente para vários colaboradores da empresa, ou colegas de trabalho, da faculdade, a cultura, com certeza, da organização se modifica. A cada momento existe uma união, é possível ver que as pessoas ao seu redor estão tentando fazer um progresso até da carreira dos colegas, então se importar com o outro e saber como melhorar continuamente, com certeza são grandes aprendizados que a gente pode ter dos feedbacks. E Larissa, você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria fazer uma consideração final, que é a questão do que as pessoas acham sobre concepções erradas de feedback, né? Então, as pessoas têm essa cultura, às vezes, de se você der muito feedback positivo, né? Feedback, enfim, adequado, você vai criar uma confiança falsa, ou que feedback é elogio, ou que falta de feedback, né? Enfim, se uma pessoa está desmotivada, ela não pode receber feedbacks. Então, eu acho que essas concepções, elas, de novo, elas voltam num conceito equivocado de polarização de feedback. Volte para o conceito de feedback eficaz e peça um contra-feedback, né? Se foi um feedback eficaz, adequado ali para a pessoa, que você vai ver que o feedback vai deixar de ser esse bicho de 7 cabeças aí que a gente tem, né? Esse medo que a gente tem de dar feedback, de impressionar alguém ou de talvez ofender alguém, quando você foca na eficácia dele, na entrega e na proposição dele ser motivacional para o outro, você vai perceber que ele é uma ferramenta de transformação, principalmente para você mesmo. Então, você dá feedback para que você possa ser um profissional melhor. Você dá o feedback para outra pessoa como uma forma de contribuir com ela, motivá-la. Mas, na verdade, quem se motiva mais com aquele comportamento e com aquele desafio de se colocar ali frente ao outro é você mesmo. Então, dê feedback para o outro crescer, mas principalmente para que você se desenvolva mais como profissional, como educador, como aprendiz. Excelente. Agora eu quero agradecer a doutora Larissa Homme pela presença e por compartilhar tantos ensinamentos, tanto da sua experiência conosco. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigada. Pronto.